Cara, eu já web namorei, pra piorar ainda quase fui web corno. Foi uma droga, mas vamos lá. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha uns 16 anos. Na época, no caso, ano retrasado, eu tava navegando uma rede social incrível, que todo mundo ama, o Reddit. Eis que eu caí num post de uma pessoa sobre... Eu não lembro o que que era exatamente, mas... Eu lembro que eu tinha achado bem interessante o assunto e comentei no post. E um tempo depois veio o dono, ou a dona, no caso a dona do post, e me respondeu. E aí eu respondi de volta, aí ela respondeu, eu respondi de volta. Depois a gente foi conversando mais um pouco, aí a gente foi pro privado no Reddit, a gente foi conversando. Ela disse que era um ano mais nova que eu, no caso eu tinha 16 e ela tinha 15. E aí que vem o detalhe, meus amigos. Ela morava no Nordeste. Isso mesmo, no Nordeste. Uma nota é que eu moro na região sul, né, no caso. Após muito tempo de conversa, a gente resolveu mandar foto do rosto um pro outro, só pra gente ver mesmo com quem a gente tava conversando. E nisso eu fiquei levemente um pouco assustado, achando que tinha feito besteira, até que ela mandou também. Aí eu fiquei ainda um pouquinho assustado, porque podia ser um velho e todo mundo sabe o que pode acontecer. Nisso, mais um tempo a gente conversou e eu perguntei. E ela me achou bonito, na verdade. E ela me achou bonito, eu achei ela bonita. Eu falei, você quer namorar comigo? E ela, pra minha surpresa, ela aceitou. Sim, galera, finalmente sobrou algo pro Beta. Mal sabia eu que isso era uma bosta completa. Vamos lá. Depois passamos a conversar no Instagram e depois fomos pro WhatsApp e a gente conversava bastante antes no Instagram e depois fomos mais um pouco pro WhatsApp e ficamos muito tempo lá. Nesse ponto a gente já tinha visto o rosto do outro, a gente já estava um pouco mais seguro e eu vi que não era um velho e também não era golpe. E depois eu lembro que eu tinha pego um anel, eu tinha um anel em casa, isso já tinha passado uns 3, 4 dias. Eu peguei um anel e coloquei no dedo para simbolizar o namoro nosso. No caso, nosso web namoro de uns 4 dias que a gente tinha se conhecido. Ai, mano. Eu sou o rei dos emocionados, vamos lá. Passou uns dias e eu tinha que fazer uma viagem para um outro estado para ver minha família, já que eu não sou do estado em que eu tô morando. E minha família é toda do estado que eu ia. E aí isso eu tinha falado pra Amy e depois disso que eu tinha falado pra ela, a gente foi assistir um filme em Cal, que era A Dama e o Vagabundo. Nossa, bem romântico. E depois que a gente assistiu aquele filme, eu me senti o rei dos romances. Rapaz, eu me senti como se tudo de bom tivesse acontecido comigo. E depois disso, passou mais um tempo e eu fui pra viagem. Daí eu cheguei no meu estado, fui ver minha família. Eu ia ficar um mês lá e fiquei um tempo todo na casa da minha avó. Na minha avó paterna, no caso. E todo dia eu tava falando com ela. Ela sabia muito comigo, eu me abri com ela, contei umas coisas, ela contou outras. E chegamos a um ponto em que parecia que a gente sempre pensava o que o outro estava pensando. Chegou um ponto que toda a conversa nossa a gente meio que falava a mesma coisa na mensagem que a gente mandava, só que parecia que a gente adivinhava o que o outro estava pensando. Um detalhe também que não é menos importante, sim, eu recebi fotos SUS dela e eu mandei fotos SUS minha. Eu não vou mentir, eu fiquei muito nervoso pra caramba, porque podia ter acontecido muita coisa ruim, podia ter sido um velho atrás de uma foto, mas isso não aconteceu e eu volto a ressaltar e falar aqui. Nunca mande nudes para estranhos na internet, mesmo sendo web namoro ou conhecido. Isso pode dar zebra, cara, pode dar uma bosta gigantesca. Bom, mas voltando à história, o tempo foi passando, eu tinha falado pra minha avó, sim, eu falei pra minha avó e pra minha tia sobre a Amy. E, eu falei também pra minha mãe. Que vergonha, cara, que vergonha. Depois de mais ou menos um mês juntos, veio a pedrada. Aí sim que veio o pulo do gato. O pai dela não queria que a gente namorasse. No caso, o Web namorasse. Mas isso desde o início. Bem do início mesmo. Só que a gente ia indo e tal. E chegou um ponto onde eu agradeço muito a ele. Porque ele tinha razão. Eu devia ter terminado quando dava tempo. Mas enfim, várias vezes aí me falava que ele odiava a ideia de ver ela na web namorando comigo, que até faz um pouco de sentido olhando por outro ponto de vista.
Até que uns 3 dias mais ou menos depois do ano novo, ela veio com uns papos falando que o pai dela disse que ela é, precisava terminar comigo, porque senão ele meio que ia parar de falar com ela. E parando pra pensar, acho que isso foi uma desculpa pra ela terminar comigo, olhando agora. Bom, mas enfim, eu fiquei um pouco assim, pensando se tava certo eu meio que fazer o pai e filha brigarem por minha causa. E aí, depois que ela já tava bem triste, eu vendo isso, eu falei pra mim mesmo, né? Acho que eu vou ter que terminar. E foi assim que eu fiz. Eu acabei terminando com ela. Eu chorei. Eu lembro que eu chorei um pouco, eu fiquei triste. Ela também acho que ficou triste, né? Mas eu pensei, pô, é melhor ficar triste agora do que fazer um pai e uma filha parar de se falar. E depois disso, a gente deu uma última conversada e a gente parou de se falar no WhatsApp, no Instagram, até no Reddit, em todas as redes sociais. E aí eu deletei o número dela no celular e bloqueei ela em tudo. Engraçado é que um detalhe engraçado também que aconteceu é que tava quase dando o dia de eu ir embora e eu comecei o ano novo com um término e ainda peguei dengue. Olha só que jeito legal de começar o ano, não é mesmo? Bom, passando um tempo, as aulas voltaram e eu tava um dia conversando com um amigo meu e eu falei dele sobre a Amy e pra ele, e ele olhou meio estranho assim e me disse que tinha algo pra contar dela. E aí eu já fiquei meio assim, poxa, que pode ser? E aí ele me fala que ela tinha dado em cima dele. Isso mais ou menos uns dias antes da gente terminar. Só que ele sabia que eu e ela namoravam, quer dizer, web namoravam, né? E aí por isso que ele negou e até cortou o assunto. Só que ele me mostrou as mensagens e, rapaz, aquilo foi uma sacanagem do caramba. Eu fiquei em choque. Mas aí, como já tinha feito um tempo disso tudo acontecer, que tinha acabado de acontecer, eu fiquei um pouco bravo, mas depois de um tempo eu esqueci e logo passou. Só que um detalhe que eu acabei de esquecendo de falar no início da história é que eu já tinha apresentado elas aos meus amigos também. É, pelo menos eu tive o apoio dos meus amigos, assim, então. Ainda mais desse aqui que foi até, digamos assim, um teste de lealdade e ele passou pra caramba. Embora não era essa a intuição, mas digamos que entre aspas foi. E a lição que eu aprendi é nunca web namore, porque a chance de você ser corno é imensa. E foi assim que eu tive meu primeiro namoro. Quer dizer, mais ou menos, se a gente considerar web, né? Bom, se você gostou do meu relato, da minha história, deixa um like e, se possível, se inscreva no canal. Quem sabe eu traga mais histórias por aí.